Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos um tema que é do seu interesse para o seu desenvolvimento, seu crescimento e, por que não, o desenvolvimento da sua empresa. E hoje eu estou aqui com o meu convidado Gabriel Severino, da DataJug, e ele vai nos contar um pouco sobre a análise de dados, como melhorar, como estruturar melhor os dados da sua empresa para se obter melhores resultados. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Débora. Como nem você mencionou, o nosso projeto é levar ali informação e democratizar essa questão de análise de dados para empresários, ali, instruir eles a melhorar um pouco mais a cultura de dados dentro da empresa. E isso é uma coisa séria, né, Gabriel? Porque eu acho que tem muita empresa que perde negócios, se perde no meio dos processos por não ter esse cuidado. Às vezes fica refém de um funcionário, isso é muito comum. É muito comum. Tanto é que quando a gente vai conversar com empresas e vai dar consultoria ali para entender a base de dados, né, para começar a criar essa cultura, nós sempre olhamos 3 pilares dentro da empresa. Primeiro, se ele coleta esses dados. Como ele coleta, né? É Excel, é formulário de pesquisa, como é que ele faz essa primeira parte de coleta? Depois que ele já fez essa primeira parte de coleta, nós entramos com a parte de processos, né? Entender os processos, documentar aquele processo, né? Para a gente ter etapas exatamente do que é feito ali. Não só por um colaborador, mas para repassar também essa informação e para ele ter sistematizado o que a gente fala. Então, ele ter aquilo já padronizado. Esses processos mudam conforme o tempo vão passando, mas é importante que ele tenha ali a primeira base. E depois entra na parte de análise de dados mesmo. Então, depois de tudo que ele coletou e sistematizou, nós começamos a estudar e entender um pouco mais esses dados, para poder definir as tomadas de decisões, metas, e ali vamos entender o negócio dele para poder ensinar sobre os dados para ele. E muitas vezes, Gabriel, o cliente ele não tem nem noção do quanto isso é importante. Então, eu vou falar assim com propriedade, porque realmente assim, o meu controle na minha própria empresa era só através das propostas. Eu tinha uma pasta lá de propostas e não trabalhava com nenhuma planilha, nenhum tipo de atualização. E todas as vezes eu tinha que reinventar a roda, né? Eu acho que esse é um problema muito comum, é isso? Não, é principalmente empresas que não coletam os dados, né? Primeiro que ela não fica sabendo de determinadas coisas que ocorrem dentro da empresa, que a gente chama de problemas ocultos, né? Ela só começa a perceber esses problemas depois que ela começa a coletar. Essas coletas, elas vão auxiliar a cultura de padronizar, ter rotinas e armazenar. Isso começa a ganhar, vamos falar assim, corpo. E aí depois ela começa de um dado, joga para outro, porque o que acontece muito? Quando você não coleta esses dados e não trabalha com ele, normalmente você faz trabalho repetitivo. Então, às vezes... Exatamente isso que aconteceu comigo. Você cadastra, aí você precisa do cadastro do cliente. Aí você vai e puxa essas informações, faz a proposta. Aí, sei lá, precisa fazer uma emenda ou uma outra coisa, ou ele vai comprar de novo de você. Aí você, caramba... Qual que era a informação que eu tinha? Aí ou você tem que pedir de novo, ou você tem que vasculhar onde estão as informações, que ela não está fácil ali. Já se você tem, vamos falar assim, uma ficha de cadastro lá, uma planilha que tem todos os cadastros do seu cliente, você consegue reaproveitar esses dados. E aí você vai levando esses dados do cliente, você começa a ter histórico dele. Quando ele entrou, quando foi o primeiro pedido, o que ele está acostumado a comprar, você já começa ali... É mais claro, Você começa a entender o seu cliente. Traz mais clareza. E como que é o processo hoje, assim? Quando um cliente ele fala, eu quero, então, contratar os seus serviços, como que... quais são os pontos que você começa a trabalhar, né? Falando como leiga, assim, eu preciso hoje organizar a minha empresa, o que vocês podem fazer por mim? A gente tem um grande desafio, porque quando aparecem as empresas para analisar os dados, ela já está no limite. A gente é que nem médico, né? Ninguém quer procurar médico no preventivo. Você só vai no médico quando já estou sentindo aquela dor, né? Então, quando eles vêm até nós, eles já estão com um problema, principalmente no time comercial, seja o gerente ou seja o dono da empresa. A empresa começou a crescer, a criar tamanho, e ele começou a perder noção, quem é o meu melhor colaborador, quem é o meu pior colaborador, né? Qual que é o melhor processo ali. Ele não começa a ter essas informações claras. Até coletou dados, às vezes ele até tem um sistema que ele contratou, né? Só que ele não consegue ver aquilo de uma forma clara. Aí quando ele vem nos procurar, nós
entendemos os dados deles, ajustamos algumas coisas e começamos a entender o negócio dele. Então, qual que é o principal objetivo? Você quer melhorar o contato com o seu cliente, o seu relacionamento com o cliente? Você quer aumentar o faturamento? Temos que entender ali, então, entra numa parte de consultoria para entender o que ele quer como objetivo. Porque se a gente não tem objetivo, qualquer lugar serve. Exato, né? A gente precisa ter um foco ali. Isso. E aí, quando já vem com essa estrutura. Hoje, né, a DataJug está aí participando de mais eventos, entregando palestras gratuitas por São Paulo todo, para justamente educar a empresa. Informar. Educar, eu acho que é a palavra certa. Exato, para poder mostrar a necessidade da análise de dados. E hoje, a DataJug, como a ideia é democratizar, nós temos planos que atendem, por exemplo, mês, que vão atender ali pequenas empresas, literalmente, para ela começar a ter esse estímulo, né? Então, de custo baixo, literalmente, para ela entender e começar a testar. Bom, aqui eu já tenho algumas coisas, se eu colocar esses dados, o que ele vai me gerar? Ele já começa a responder determinados tipos de pergunta daquele segmento, onde vai auxiliar ele na projeção, a tomadas de decisões mais futuras, para ele começar a criar aquele molde. Qual que é a minha meta próxima? Qual que é o meu próximo objetivo? E aí ele começa a entender essa questão e a real necessidade para a empresa dele. E assim, eu recentemente, Gabriel, eu tive essa informação, não tinha nem ideia, eu acho que eu era muito purinha dessa questão de empresas que vendem dados, né, laboratórios, né, vendem os dados dos clientes, essas coisas todas. Eu vi muita informação assim, e inclusive tem empresas que não têm nem noção de como quem ela já atendeu, quem não atendeu, não guarda nem numa planilha, em nada, né? E fica, como eu falei para você, aquela hora refém. Mas uma das coisas que eu achei bastante interessante é que a gente tem, por exemplo, na internet, Google, né? Você faz uma pesquisa lá. Colchão. Daqui a pouco vem para você, aparece cama, aparece travesseiros, aparece de um tudo ali, né? Por quê? Porque eles coletam os nossos dados, porque a gente permite, né? Que eles coletem os nossos dados e eles utilizam de maneira inteligente. Então, eu acho que o cliente, mesmo que ele seja um pequeno cliente, ele tem que ter essa percepção, né? De que se ele cuidar dos dados, o tanto de produtos, o tanto de coisas que eles podem oferecer para esses clientes a partir do dado. Porque eu vejo o dado como um novo ouro, né, no mercado. Exato. É isso mesmo? É como o petróleo. Você mencionou uma tecnologia hoje que é misturar os dados ali com a inteligência, né? Que é justamente essa questão. Quem faz muito isso é a Amazon, por exemplo. Então, Sim. Você vai comprar um mouse. Olha, você está comprando mouse, aqui tem um teclado. Se você levar os dois, eu te dou um desconto, né? Eles estudam os dados, mas aquilo não é à toa, né? A ideia é fazer o que a gente chama de cross-sell, que é vender uma coisa juntamente com a outra, só que ele só sabe disso porque ele tem uma grande massa de dados de grandes compradores. Então, ele fica monitorando. Pô, a Débora comprou um mouse e comprou um teclado junto. Tal cliente comprou o teclado e comprou um mouse junto. Opa, por que toda vez que alguém compra esse mouse, compra esse teclado também? Ele já começa a fazer esse relacionamento. E aí, quando uma outra pessoa vai comprar um mouse, ele sempre menciona, quando as pessoas compram esse mouse, eles compram esse teclado também. Até dessa marca, Até dessa modelo, marca, exatamente. Enfim, né? Então, estudar o seu cliente é o principal, a melhor forma de você conseguir vender até para ele mesmo, aumentar a venda. Às vezes, ele não estava com intenção, mas ele fala, pô, se eu consigo um desconto para comprar esse teclado, o meu teclado já está velhinho, se ele já está comprando mouse é porque os dois já foram comprados junto, deve estar desgastando, vai comprar já entrando junto. A questão de vendas de dados, que nem você mencionou. Hoje, apesar da LGPD ter uma grande responsabilidade hoje dentro de cada empresa, e ela multa drasticamente essas informações, as informações que são vendidas hoje tem listas que são vendidas de contatos, que são dados públicos. Então, por exemplo, hoje você compra vamos falar assim, lista de leads, que a gente chama. Então, tem empresas credenciadas que podem vender. Mas essas informações, ela tem uma estratégia que é ir coletar dentro de dados públicos, hoje que tem dentro da internet, que a gente fala de CNPJ, quem são os sócios, dentro do documento do CNPJ tem os contatos, e-mails, telefones. Então, eles têm robôs ali, vamos dizer assim, que ficam coletando e ficam olhando diretamente a internet para coletar essa informação. Então, em vez de você ter que, preciso prospectar tal nicho de cliente,
ele já coletou todas as informações e te entrega de uma forma mais prática, mais fácil. E aí o que vai diferenciar é que uns atualizam com mais frequências, tem outros que atualizam com menos frequência. Mas hoje tem ferramentas na internet que entrega isso para você gratuitamente também. Então, por exemplo, tem bancos de dados gratuitos. O governo tem muitos dados para quem quer trabalhar, estudar, por exemplo, área portuária, aviação. Olha, são dados públicos. Então, você consegue pegar ali aqueles dados até para colocar dentro da sua empresa. Quando a gente fala em análise de dados e estudar até projeções, a gente não fica só, às vezes, no âmbito da empresa, os dados que são coletados da empresa. Às vezes, nós coletamos dados externos também, que a gente chama de scrapping, né? Que é coletar aqueles dados. Então, pegamos os dados que tem dentro da empresa e mais dados da internet e juntamos aquelas duas informações. Isso traz um leque de indicadores que a gente fala. Então, que é métricas para auxiliar. Qual que é a sazonalidade, se é um bom momento, por exemplo, dentro de transporte, se aquela época está bem apto para você fazer uma carga ou um transporte via navio, se é via aéreo, ele vai trazer essas informações externas, que você tem os seus dados internos, mas você consegue coletar esses dados externos também, e juntar tudo e gerar indicadores. Isso para todas as áreas, né? Seja transporte, seja de RH, você consegue ver movimentos de colaboradores também, você consegue entender muita coisa. Uma visão sobre a base. Sempre tem. Então, sempre tem bases públicas hoje. Se ela não está pública, muitas vezes você assina ali o aplicativo, né, que é o sistema, e ele vai fornecer alguns dados também que são públicos ali, que ele coletou, que fazem parte. Nada de dados sensíveis. A gente nunca fala em nome, CPF ou RG, dados, mas é um grande montante, sabe? O resultado final. Interessante. E assim, eu vejo aquele pessoal, agora saindo totalmente fora aqui, um exemplo, o pessoal que compra seguidores, né, na internet. E aí depois dá aquele problema todo, porque as pessoas não engajam, né? A base dele fica bagunçada. Isso na questão do digital, né? E acontece também nas empresas, assim, de você chegar lá e tá uma base toda desestruturada, com número de telefone antigo, número de telefone fixo, uma série de coisas, assim, bagunçada. Acontece isso também? Acontece muito, acontece. Principalmente quando a empresa ela trabalha muito com planilha de Excel. Né? Quando eu cheguei a entrar em algumas empresas que estavam com planilhas de Excel e cada departamento tinha mesma base, só que jeitos diferentes. Né? Então, um tinha uma lista de colaboradores, a outra tinha uma lista que eram funcionários do departamento. E você tentava cruzar as duas informações, não batia. As informações não batiam. Esse é um grande problema. Aí é onde a gente entra, tenta entender e tenta centralizar essas informações. Sim. Fazemos ali uma forma de coletar essas informações ou instruir, vamos ver um sistema que atenda ambos lados. Atenda o RH e atenda o departamento. Isso. Outras coisas, às vezes, eles implementam um sistema e os colaboradores não estão engajados para lançar aquelas informações, não estão bem instruídos naquele sistema. E aí eles lançam o básico do básico ainda mal feito. Nossa, quantas vezes a gente já não puxou os dados? Eu já tive contratos que a gente resolveu cancelar nesse sentido, porque ele, apesar dele ter um sistema e uma massa de dados, ele não estava conseguindo ajustar dentro da empresa dele para a turma preencher aqueles dados. Né? E aí a gente resolveu postergar a análise de dados dele, porque ele precisava entender ali a parte de dados. O fator humano precisava colaborar. E ele precisava fazer um grande rodízio ali de colaboradores, porque quem estava lá não estavam aceitando as mudanças que estavam sendo implementadas, que acontece muito, Isso. Né? A resistência. E ele não consegue fazer essas modificações, implementar. E aí a gente até instruiu, vamos colocar nós temos a criação de indicadores que aponta aonde está errado no sistema. Que temos muito cliente que solicita essa tela e ele consegue identificar, tal informação é importante. A gente fica de olho só naquela informação e se tal colaborador preencheu ou não preencheu. Então, vamos dizer assim, teve um caso que aconteceu no nosso cliente. Tem uma informação que era muito importante, era um flagzinho, um único cheque ali para identificar se ele fazia parte de um grupo A ou de um grupo B.
E às vezes os colaboradores que faziam o lançamento da proposta não lançavam essa informação. E ele tinha um valor que era sempre estimado pelo sistema, que ele tinha dentro desse grupo 30%. E ele sempre teve esse número de 30%. Ele sempre levava aquele número que era muito importante para ele em reuniões. E quando a gente começou a estudar os dados dele, chegamos, você não tem 30, você tem 45. Aí ele, como assim 45? Não, tem 45, porque a gente começou a identificar que, fora aquele flag, tinha outros campos que determinavam que aquele flag deveria estar ali, mas não estava. Que era uma data num lugar específico, que era uma pessoa específica, que era um departamento específico. E aí ele falou, cara, não é possível. E ele sempre levou o ano todo levando aquela informação errada. Foi onde que a gente colocou esse indicador bem grande para ele ali, para mostrar, qual processo subiu que tem características que deveriam entrar nesse flag e não está. E aí a gente já apontava, tal colaborador lançou proposta que não colocou o flag, e deveria ser. E aí ele já pega quando bate ali, como se fosse na... Todo mundo já possivelmente já foi no Mac para ficar lá na tela com o próximo pedido. O pedido está preparando. Nós fizemos essa mesma tela. Então, tal pedido entrou. Deveria estar flegado essa opção. Não está. Ele já pegava, fulano, por que tal processo não está flegado? Ih, esqueci. E aí ele foi educando. A turma, de tanto ver aquela que o dono já estava entrando em contato com eles por passar a falar que eles estavam vendo que aquele erro ia acontecer, eles começaram a se politizar e não ter mais aquele erro. Foi interessante, a gente, com essa parte de análise de dados e mostrando para a gerência ali aonde estava o possível erro, o sistema foi se reorganizando automaticamente. Olha, educando as pessoas, né? E agora, para finalizar, me fala, Gabriel, sobre a parte financeira, que eu acho que é uma coisa que o cliente realmente se surpreende, né? Eu vi alguns dados lá no site de vocês, e realmente, quando o cliente ele vê que valeu a pena organizar a casa para que tivesse um melhor retorno financeiro, não só em termos de cliente, mas como um todo, né, na empresa. Aí ele fica satisfeito? Eles ficam... Na verdade, a gente trabalha ali com o que a gente chama de... contínuo, né? A manutenção é contínua. A gente faz modelos de assinatura porque a gente subentende que sempre tem as continuações de dashboard de manutenções. Porque empresas que fazem uma única vez e fazem um projeto e implementam e não dão manutenção naquilo, ela está fadada a parar de usar aquilo e ela vai investir um valor muito alto e não vai usar depois de 6, 12 meses, porque coisas vão mudar. Pessoas vão mudar, o processo vai mudar, tudo vai mudar. Nós trabalhamos com o processo contínuo. Todos os clientes que entraram com a gente, hoje a gente tem um leque de clientes que estão comigo desde lá do início. E eles vêm continuando. Por quê? Implementa dentro de um departamento, depois em outro departamento e vai crescendo essa questão de análise de dados. Quando a gente fala principalmente em financeiro, ele começa a ter uma visão que antes, apesar dele receber DRE, apesar dele receber fluxo de caixa, ele ter aquelas informações, é muito dado. A gente fala que ali é uma coisa mais analítica. Ele quer estudar, ele quer entender. Mas hoje os empresários mal têm tempo para poder estar com a família ali, né? Então, quem dirá ficar analisando aquelas situações em específico. Quando a gente cria um dashboard, né, um painel, para eles conseguirem ver aquelas informações... Simplificado. Fica muito mais fácil, porque ele verifica numa televisão, por exemplo, a gente cria para colocar numa televisão, cria para colocar no celular, para ele conseguir ver. A interface gráfica ajuda, já né, ajuda. Demais. E hoje nós temos ferramentas que são robôs que ficam monitorando ali determinados tipos de dados, a gente configura. E ali, por exemplo, quando bater, por exemplo, minhas contas, não consegui vender o suficiente para bater minhas contas, e eu tô, sei lá, no 20º dia do mês, que está para fechar, eu mando uma notificação para você. Seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, seja por SMS. Você está no 21º dia, por exemplo, e você não vai bater o faturamento para pagar suas contas. Você vai ficar no negativo. E ali ele já tem uma tomada de decisão antes,
Então, deixa eu ver, então, deixa eu entrar em contato com tal fornecedor, deixa eu antecipar, deixa eu ver se eu consigo um crédito. Então, auxiliando nessa questão, porque às vezes não tem realmente o tempo de olhar. E aí ele consegue ter uma coisa que ele ficava no escuro, né, Exato. E aí com os dashboards, nós conseguimos ali mostrar para ele exatamente, ele bate hoje nossa política vamos criar um dashboard para um cliente. Esse dashboard é a nível gerencial, é a nível de dono. Nós temos que criar algo que em 30 segundos ele consegue bater o olho e identificar a resposta dele. Qual que é a pergunta dele dentro do financeiro, por exemplo? Minha meta está em quanto? Bateu o olho, em 30 segundos ele tem que responder aquilo. Qual vendedor ali melhor performou? Ele tem que bater o olho e responder, ele mesmo se identificar aquela resposta em 30 segundos. Então, sempre quando nós vamos estudar e levar o conceito para o cliente, a gente sempre faz uma série de quais perguntas você responde no seu dia a dia que demoram muito para você responder, que vai te ajudar na tomada de decisão. Às vezes, ele consegue tomar decisões se vai funcionar ou não dentro da empresa dele com aquela resposta que vai projetar o faturamento dele, por exemplo, ou aumentar, ou se ele não tomar aquelas decisões rápidas, ele vai tomar prejuízo. E o melhor, tudo simplificado. Tudo simplificado, exatamente. Gabriel, olha para aquela câmera ali e fala onde as pessoas te encontram, inclusive sobre as suas palestras. Ah, maravilha. Bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, tá como gabriel.severino.oficial. No TikTok, vocês encontram no Instagram da empresa também, @datajug. E sempre nas palestras que a gente tem são divulgadas nas nossas redes sociais. Data, quando vai ser, o local. E normalmente é sempre gratuito essas palestras, justamente para educar aí a parte dos empresários, para eles entenderem um pouco mais sobre os dados. Chamo vocês para participarem e seguir lá nas redes sociais. É isso aí. Gente, muito obrigado, Gabriel, pela sua presença, pela sua participação. E o podcast Escola de Negócios vai ficando por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.